Fala pessoal do YouTube, aqui é Douglas trazendo aí mais um vídeo para vocês. Antes de mais nada, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, darem like nesse vídeo, pois isso ajuda a alcançar cada vez mais pessoas e fazendo assim com que o canal cresça e eu possa trazer mais conteúdo, mais informação. Lembrando que esse vídeo não é uma sugestão de compra nem de venda, não estou aqui recomendando que vocês façam nenhum tipo de negociação em ativos digitais baseado nessas informações, tá? Aqui é um vídeo educativo, o objetivo é trazer mais explicações do cenário atual de criptomoedas, desmistificando aí alguns dos medos que vem trazendo pessoas a tirarem seus recursos e ao verem esse gráfico aqui, esse mapa de calor, acabar querendo tomar alguma decisão precipitada. Então, vocês devem fazer suas decisões baseadas nas próprias análises e usar esse conteúdo apenas como uma base para isso, beleza? Vamos lá. No dia de hoje, aí 21 de janeiro de 2022, nós estamos vendo o mundo de criptomoedas cair, tá? Estamos aqui com o mapa de calor, as criptomoedas estão derretendo, né? Isso seria a notícia que eu poderia dar aqui, o derretimento das criptomoedas. No entanto, nós temos algumas questões para serem tratadas nesse vídeo que vai poder mostrar para vocês o que é que realmente está acontecendo. Nesse momento o Bitcoin está caindo 9%, o Ethereum caindo 12%, a VAX 15%, Solana 15% e por aí vai. Nós temos aqui algumas verdinhas que são as stablecoins, que são as moedas que são pareadas no dólar, então elas estão verdes porque elas não mudam esse valor, elas vão ficar sempre aí por volta de $1, que é o valor de cada uma dessas moedas, tá? Mas as outras moedas, as que têm valores variáveis, elas estão sofrendo muito. E o sofrimento que está acontecendo aqui, essa queda aqui que está acontecendo, é por causa do Bitcoin que está caindo bastante. Pelo menos de acordo com o que nós vemos aqui nessas informações. Mas vamos lá para explicar o que é que realmente está acontecendo. Essa queda do Bitcoin, ela começou a se acentuar por causa de alguns fatores. Nós vamos levantar esses fatores agora. Desde o final do ano de 2021, o Bitcoin já vinha caindo, tá? Ele atingiu ali a sua máxima, quase na casa dos $70 mil. No entanto, logo depois ele começou a cair. Algumas pessoas começaram a realizar lucros, o que é completamente normal no mercado, tanto de criptomoedas quanto de ações. É normal a pessoa que investiu lá embaixo querer fazer um lucro quando a moeda ou o recurso atinge um valor alto lá em cima, né? Quando ele bate um ATH. Então ela começou a cair por causa de uma realização de lucro, mas essa queda começou a ter combustível extra quando alguns dados começaram a surgir. Primeiramente, as criptomoedas, assim como os ativos das bolsas, passaram a sofrer muito por causa das crises que nós tivemos aí de saúde mundial, né? Todos nós sabemos que nos últimos anos o mundo sofreu uma crise de saúde mundial. E essa crise de saúde mundial, ela impactou as principais cadeias produtivas, trazendo aumento de inflação nos principais países e, por conta disso, fazendo com que os recursos que esses países tinham começassem a diminuir, né? E as dívidas aumentarem. Não só dos países, como também de muitas outras pessoas, né? Não só dos países enquanto nação, né, enquanto governo, mas também da população desses países. Nós vimos aí um aumento de desemprego, nós vimos um aumento da inflação, o preço das coisas começaram a aumentar, e isso tudo impactou diretamente no consumidor final, no cidadão final. E é óbvio que qualquer mudança dessa vai atingir as criptomoedas e até mesmo a bolsa, onde as pessoas vão retirar os seus recursos para colocar aí em recursos que são, ou investimentos que são mais seguros. E elas vão fugir desses investimentos que são variáveis, que são voláteis, como o Bitcoin e até a própria bolsa, né? Que são investimentos de altíssimo risco, alto risco, enfim. Não só essa questão da crise mundial que nós tivemos aí, nós também tivemos umas notícias vindas do próprio Estados Unidos, né? Por causa do aumento da inflação, o Banco Central americano decidiu aí aumentar a taxa de juros, né? Já informou, trouxe alguns informes aí no início do ano, de que eles pretendem aumentar a taxa de juros. Antes falava-se de aumentar a taxa de juros em 3 vezes o valor atual, mas agora já se fala em 4 vezes o valor atual. Com o aumento da taxa de juros, isso vai fazer com que a inflação também diminua, né? É uma forma que os governos têm aí de controlar a inflação. Claro que por aumentar a taxa de juros, muitos investidores resolvem também sair do mercado de criptomoedas, de bolsas, indo aí buscar investimentos mais seguros. Como já vinha acontecendo por causa da crise de saúde, adicionou essa questão da taxa de juros, e agora, no dia 20 de janeiro, vem uma outra notícia, onde a Rússia, o governo, não necessariamente da Rússia, mas o Banco Central russo,
trouxe um reporte, um relatório, informando nesse relatório a sugestão de remover todo o uso de criptomoedas do país, né, da Rússia, e banir a mineração. Da mesma forma como a China fez, a Rússia está querendo aí seguir os mesmos passos, banir a mineração de lá e também banir o uso de criptomoedas, de Bitcoin e outras criptomoedas. É claro que uma notícia como essa, apesar de não ter sido ainda uma notícia oficial do governo russo, mas um relatório vindo do Banco Central causa um grande medo nos investidores de criptomoedas, e aí nós vemos esse medo revertido nessas quedas que estão acontecendo. Mas vamos entender o que é que está por trás de tudo isso. Para isso eu vou trazer aqui o gráfico onde eu desenhei o histórico do Bitcoin e as principais influências do Bitcoin de ações como essas da Rússia no Bitcoin. Nós temos aqui o Bitcoin em 2013 recebendo as primeiras influências de banimentos e restrições vindas da China, tá? Então o Bitcoin ele vinha crescendo, era uma moeda ainda, um ativo desconhecido, né? Poucas pessoas investiam em Bitcoin, até que ele começou a ter um crescimento, começou a ter uma projeção maior, e aí veio uma restrição por parte do governo chinês, restrição do uso de criptomoedas e também um congelamento de contas de exchanges e de usuários que tinham bitcoins em suas contas, tá? Então, essa primeira ação do governo chinês fez com que o Bitcoin caísse aí quase 80%. O Bitcoin tinha vindo da casa dos $100, alcançado um valor de 110, $1.100, quase 10 vezes o valor de investimento, né? Ele teve aí esse retorno de quase 1.000%, até que veio essas restrições da China causando uma queda no Bitcoin. O Bitcoin veio caindo, mas se nós olharmos aqui, ele caiu, mas ele não caiu para o patamar anterior. Ele caiu se mantendo aqui em uma faixa intermediária. Aos poucos ele foi se recuperando, no momento de acumulação, esses medos de restrições foram saindo porque o Bitcoin foi se espalhando, o uso dele em outros países. Ele voltou a subir, voltou a crescer. Por volta de abril de 2017, o Bitcoin começou a ter outras ações de restrições vindas da China. Então nós vemos aqui 3 ações da China. A China começou a impor mais restrições com relação aos ativos de criptomoedas, causando aí impacto no Bitcoin, onde houve uma desvalorização do Bitcoin aí de cerca de 50% quando ela trouxe essa primeira restrição. Depois congelamento de exchanges, onde trouxe mais uma queda acentuada aí também nessa faixa de 50%. E em seguida o banimento de ICOs, tá? Então houve aí banimento de ICOs, houve congelamento de exchanges e mais restrições impostas pelo governo chinês com relação ao uso de criptomoedas em seu país. Cada uma dessas restrições causava uma queda do Bitcoin. Só que logo em seguida o Bitcoin se recuperava, fazendo topos cada vez mais altos. Se nós olharmos aqui, nós vemos topos cada vez mais altos. E nós vemos aqui movimentos baixistas que são maiores do que os movimentos baixistas anteriores. Então, nessa queda que aconteceu aqui, o Bitcoin caiu, mas o fundo que ele fez aqui nessa queda, ainda assim foi um fundo superior ao movimento anterior. Da mesma forma, nessa queda, o fundo foi um fundo superior aos movimentos anteriores, ao fundo anterior. Então, ele foi fazendo fundos maiores e topos maiores. Cada queda ele vinha fazendo um fundo maior do que os fundos anteriores. Ele fez um fundo de 3.600, que é maior do que um fundo de 1.900. E isso ele continuava em um movimento de subida, mas sempre vindo aí um movimento de queda que era causado por notícias. Se você olhar aqui, essas quedas, elas não foram causadas porque a criptomoeda em si é ruim. Não foi causada porque as pessoas pararam de usar os ativos, mas foram causadas por ações de governos em relação às criptomoedas. Os governos, como o da China, que são governos controladores, né? Eles buscam controlar os seus países, buscam controlar a atividade das pessoas de seus países, eles fazem isso de forma constante, né? Como a China ela fez isso de forma constante. Aqui, com essa primeira restrição, os chineses usavam, antes do próprio Bitcoin, eles faziam muitas compras de recursos de jogos, eles compravam moedas de jogo, compravam ativos de jogos. Então tem jogos online onde você compra lá uma arma, uma moeda, alguma coisa. Eles faziam muito isso. Então o governo chinês veio e bloqueou. Novamente aqui, quando as pessoas começaram a ir para a criptomoeda, o governo começou a impor restrições. O governo começou a ver que as criptomoedas estavam crescendo, eles começaram a impor mais restrições. Só que essas restrições não impediam de o Bitcoin subir, pois o Bitcoin subia em escala global, Até que aqui
em 2018, né, ele teve aí um dos principais baques, que foi de um hackeamento que aconteceu em uma exchange japonesa, um hackeamento na casa de 530 milhões de dólares em criptomoedas. Então houve esse ataque hacker impactou diretamente nas criptomoedas, porque, imagine, o Bitcoin atualmente está aí com cerca de 700 bilhões, 800 bilhões de market cap, né? Ele perdeu bastante por causa desses últimos movimentos de queda, ele chegou a mais de $1 trilhão, só que hoje ele está nessa casa de 700, 800, e aí aqui nesse momento, em 2018, foram hackeados 530 milhões de dólares em diversos ativos. Imagina que o Bitcoin nem tinha nesse período aqui esse market cap. Se nós olharmos aqui no dado histórico do Bitcoin, nesse período aqui o Bitcoin estava ali 2017, o Bitcoin tinha aí um pouco mais de chegou aqui a 320 bilhões de market cap o Bitcoin tinha, e depois houve essa queda. Então, o hackeamento foi maior do que a quantidade de market cap do próprio Bitcoin. Então foi um baque grande no mundo de criptomoedas, e nós vemos esse baque grande refletido aqui nesse gráfico. Então o Bitcoin veio caindo, tentou se recuperar algumas vezes, mas de um movimento de queda constante. Até que, por volta aí de 2019, ele voltou a se recuperar com questões de segurança sendo resolvidas, questões de acesso, as pessoas começaram a confiar mais na parte de segurança dos ativos digitais, e elas voltaram a investir. Mas se nós olharmos aqui, o fundo feito por essa queda, digamos aqui foi o fundo máximo feito por essa queda, ele ainda é um fundo superior a alguns fundos anteriores. Então nós vemos aqui um fundo de 3.100 que ainda é superior ao fundo aqui de 1.900, ao fundo aqui de 900. Então mesmo com essa grande baque causado por ataques hackers que foram impactantes para o mercado global de criptomoedas, o Bitcoin não teve uma queda voltando para os seus patamares históricos. Ele se manteve trazendo aí depois topos cada vez maiores, cada vez superiores, com quedas constantes. Algumas dessas quedas causadas, por exemplo, o Elon Musk disse que a Tesla não iria aceitar mais Bitcoin como pagamento, e aí o Bitcoin veio e caiu novamente. Só que ele testou aqui uma resistência, e ele testou aqui um suporte, melhor dizendo, e se nós olharmos aqui, esse suporte ele ainda é superior ao anterior. Então o Bitcoin começou a mostrar um padrão de resistência bom, tá? Um padrão aqui cada vez maior, cada vez melhor de superação dos seus momentos de queda. E aí ele cresceu, subiu substancialmente, até ele atingir aqui um pico, onde ele mostrava que poderia bater seu ATH ainda aqui no início de 2021. Até que veio uma nova restrição da China, e dessa vez foi uma restrição mais pesada, fazendo banimento de mineração total do seu país, o banimento de instituições financeiras que usavam criptomoedas e o banimento de negociação de criptomoedas. Então a China resolveu sair completamente da rede, e isso trouxe aqui uma queda grande no Bitcoin. O Bitcoin teve uma queda grande. Mas se você olhar, depois dessa queda grande, o Bitcoin teve um momento aqui de acumulação, e ele se recuperou, vindo bater aqui sua máxima histórica. A cada movimento desse do Bitcoin, ele busca uma máxima histórica. Ele sobe, cria uma máxima histórica, ele cai, vem aqui no momento de acumulação, faz uma outra máxima histórica, sobe novamente, faz uma máxima histórica, acontece alguma ação externa ao próprio Bitcoin e ele novamente vem testar uma máxima histórica. Então é um movimento cíclico muito constante aí que nós podemos ver no Bitcoin. Com isso daqui, com essa queda do Bitcoin, ele poderia se dizer, o Bitcoin vai derreter, vai acabar, mas não. Você vê que ele mostrou o potencial da criptomoeda, mostrou que o futuro do mundo são os ativos digitais, tá? E ele se recuperou. Até que agora nós vemos aí um relatório do Banco Central sugerindo o banimento do Bitcoin em suas transações. Além disso, faltou falar aqui que o Cazaquistão, que é um dos principais mineradores aí de Bitcoins, os principais responsáveis pelo hash do Bitcoin, no início do ano ele teve problemas sociais, esses problemas sociais causou bloqueio da internet, caindo aí o hash e porventura fazendo com que o Bitcoin também caísse. Foi mais um elemento que botou o gás aí nessa queda do Bitcoin. Mas nós vemos aí o Bitcoin caindo. O que é que acontece? Por que é que esses países fazem isso? Se nós vemos aqui, a China baniu todas as criptomoedas, mas logo em seguida a China criou o Yuan digital.
Isso aí. A China bloqueou o acesso a criptomoedas, a moedas digitais, mas veio a criar sua própria moeda digital. A China dizia, porque moedas digitais elas causam aumento de custo de energia, elas são danosas ao meio ambiente. Nada disso, isso aí tudo é conversa, é coisas que eles usam como desculpa para impor restrições às criptomoedas. A China está usando essas mesmas desculpas de que Bitcoin ele causa problemas ambientais, de que Bitcoin causa problemas de segurança financeira, mas eles já informaram nesse mesmo relatório de que eles pretendem criar uma criptomoeda. Então, se criptomoeda é tão ruim assim, por que esses países criam suas criptomoedas? O que esses países querem é ter controle sobre os seus cidadãos. Eles querem fazer com que as pessoas dos seus países, né, as pessoas que moram nos seus países, não cresçam, não tenham capacidade de fazer investimentos que podem trazer retornos. Vou dar um exemplo. Quem investiu em Bitcoin ano passado, colocou aí Bitcoin todos os meses, uma quantia igual, digamos, você botou todo mês R$100 de Bitcoin, de janeiro a dezembro de 2021. Você conseguiu, com esses R$100, superar a inflação. Então, quem investiu em Bitcoin todo mês teve um retorno maior do que a inflação do Brasil. Se você fez investimento do Bitcoin todo mês, mesmo com as quedas de 2021, isso superou a inflação, ou seja, o Bitcoin consegue te dar liberdade aos movimentos internos de um país. E o que esses países, por serem controladores de suas populações, eles não querem, é que as pessoas sejam livres para fazer suas decisões financeiras. Eles querem ter o controle das pessoas, eles querem ter o controle das finanças das pessoas, eles querem ser barreiras. E o que eles fazem? Eles impõem restrições, são governos protecionistas, altamente controladores. Eles não estão aí importando com o comércio, né, com o mercado, com o livre comércio. Eles querem fazer com que as pessoas sejam controladas por suas decisões. Vocês querem minerar, vocês querem criptomoedas, então nós vamos criar nossa criptomoeda. Mas eles vão ter controle das criptomoedas. Com os bitcoins, né, com as criptomoedas digitais que nós temos, esses governos perdem o controle das finanças das pessoas. E isso eles não querem. Por serem governos extremamente controladores, eles não querem perder o controle disso. Então, quando nós vemos países que são extremamente controladores, países que são de origem comunista, né, que tem política comunista, ou política socialista, nós vemos esse tipo de comportamento. Países que querem controlar a finança da sua população. E eles fazem isso dessa forma, limitando o potencial de investimento que essa população tem. No entanto, nós vemos o Bitcoin se recupera mesmo depois de todos esses tipos de coisas. O Bitcoin se recupera. Ele tem um comportamento de recuperação. Tanto que, se nós olharmos que o Bitcoin tem feito fundos cada vez maiores do que os anteriores, o último fundo do Bitcoin está aqui na casa dos 31 mil dólares. Vamos traçar uma linha aqui. 31 mil dólares, mais ou menos, é o último fundo criado aí pelo Bitcoin. Vou botar até aqui, nem vou botar aqui embaixo, vou botar aqui, 31 mil dólares. Nós estamos vendo aí o Bitcoin caindo hoje. Eu acredito que o Bitcoin ainda vai vir testar esse fundo aqui na casa dos 35 mil dólares, tá? Ele vai vir testar nesses 35 mil dólares. Ele vai vir aqui, e quando ele estiver nessa faixa entre 35 mil dólares e 31 mil dólares, eu acredito que nós vamos ver aqui uma reversão do Bitcoin. Nós vamos ver aqui uma reversão do Bitcoin. E essa reversão do Bitcoin, ela vai trazer aqui pra gente uma subida grande do Bitcoin, tá? O Bitcoin vai fazer esse tipo de comportamento gráfico. Pelo menos é isso que eu acredito, tá? Eu acredito que o Bitcoin vai fazer isso aqui. Ele vai testar um novo ATH. Ele vai vir aqui e vai superar esse ATH anterior, passando aqui da casa dos 70, podendo ir até 100 mil. Muitos investidores, analistas, dizem que o Bitcoin vai vir para casa de 100 mil até o final do ano. Então, eu acredito que esse seja o movimento do Bitcoin. Se nós olharmos o histórico do Bitcoin, nós vemos o Bitcoin subindo, descendo, passamos por um momento grande, o Bitcoin ele teve aqui acumulando, depois o Bitcoin ganhou a visão do mercado, subindo, caindo e subindo novamente. Então eu acredito que ele vai vir testar esse patamar aqui de 90 a 100 mil, tá? Então essa daqui é a minha análise, e vai ser mais ou menos para mim, tá? E lembrando que isso aqui não estou dizendo para vocês comprarem ou não, vai ser isso que vai acontecer. Quando o Bitcoin chegar nessa faixa,
do seu fundo anterior, ele pode vir sofrer uma reversão, tá? Ele vai cair mais um pouco, acredito eu que ele vai vir testar essa casa dos 35 até 31 mil dólares. Se ele cair dos 35 mil dólares, ele vai vir testar os 31 mil dólares, onde aqui nós vemos um bom suporte aqui nessa região. Nós vemos aqui alguns suportes interessantes. Então, principalmente são suportes semanais, tá? Aqui eu estou no gráfico semanal. Então, eu vejo no suporte semanal aqui nessa casa dos 31 mil dólares. Se nós passarmos para o diário, vamos aqui para o diário, nós vemos uma área muito grande aí nessa faixa de 35 a 31 mil dólares, onde nós temos uma movimentação de suportes bons, entende? Então é possível que ele venha a testar isso daqui. Caso ele caia de 31, ele pode vir testar ainda mais. Aí sim, ele pode vir testar aqui embaixo, tá? Que ele vai vir testar nessa faixa aqui dos 28 mil dólares. Mas eu acredito que ele não vai fazer isso. Ele vai parar na casa dos 31 mil, 35, 31 mil dólares. Vai ser nesse momento que ele pode ter aí um movimento de reversão. E é aqui, eu acredito que seja um bom momento de se fazer entradas de criptomoedas, tá? Porque quando ele começar a voltar a fazer essa reversão, ele vai puxar todas as outras criptomoedas junto com ele. Então, lembrando, não estou falando para vocês comprarem, nem venderem, nem nada desse tipo. Se vocês estão aqui, tem Bitcoin, está achando que ele está caindo, vai interessante vender, é com vocês, tá? Ele pode também se recuperar, tá? Quando nós olharmos aqui, nós temos aqui também uma resistência mais ou menos farmada aqui nessa casa, dos 37 mil dólares, ó. Aqui nós temos uma resistência diária. Aqui nós temos uma resistência diária. Então, ele pode vir aqui. Melhor, aqui nós temos um suporte. Um suporte, tá? Nós temos um suporte diário. Aqui. Nós temos um suporte diário. Beleza? Ele pode vir testar esse suporte. Ele testou, ele passou esse suporte e começou a voltar. Então, ele pode voltar a testar esse suporte. Ele pode descer para mais suporte que tem aqui embaixo, na casa dos 35. Ou ele pode ir lá embaixo no suporte de 31. Mas eu acredito que ele não vai testar o 28. Ele vai ficar nessa zona de 35 a 31 e depois ele vai fazer um pullback. Então, essa é a minha previsão aí para o Bitcoin. E um pullback dele, levando ele aí para o seu máximo, fazendo ele superar o seu ATH e indo bater os 100 mil dólares. Ele pode chegar aqui, testar uns 70 mil dólares, fazer um novo movimento de baixa, aqui, beleza? Vindo novamente para cá, depois ele pode chegar e subir novamente, e aí sim testar os 100 mil dólares. Então eu acredito que esse seja aí um movimento que o Bitcoin vai estar fazendo ao longo desses próximos meses ou desse próximo ano, que é muito parecido com o movimento que ele vem fazendo, tá? Então o que acontece? Quando ele fizer esse movimento, ele vai puxar as outras criptomoedas. Assim como ele está puxando as criptomoedas para baixo, ele pode fazer uma puxada de criptomoedas para cima. E mais uma coisa, as pessoas falam, os países usam essas desculpas de que o Bitcoin causa problemas ambientais, gasta muita energia. Vou trazer aqui um relatório da Cambridge, primeiro mostrando o hash dos países. Nós vemos aqui a China, que era responsável por 70 e tantos por cento, quase, olha lá, nós vemos aqui 70%, já chegou a bater 80% do hash mundial de Bitcoin. Então ela é responsável por minerar aí quase 80% do Bitcoin no mundo inteiro, até que ela saiu e ficou zerada. E nós entramos aí outros países, como a Rússia, 11%, Estados Unidos 35%, Malásia, temos aí Cazaquistão, temos aí outros países que também estão aí, Canadá, outros países que são responsáveis. Digamos que a Rússia, que está aqui nesse 11%, saia, a Rússia vai sair, não vai mais minerar, isso vai impactar. Eu acredito que isso vai abrir possibilidade de outros países entrarem. Países como a Espanha já demonstraram que estão interessados em atraírem mineradores para o seu país. Isso pode ser um substituto a países que são tão protecionistas e conservadores, assim, controladores, melhor dizendo, como a Rússia. Países como a Rússia e a China, que são muito controladores, países comunistas, de base comunistas, que querem controlar sua população, eles trazem eles estão aí fazendo esse tipo de comportamento, saindo das criptomoedas, e vai dar possibilidade de outros países entrarem. E com relação o Bitcoin causa muito problemas ambientais, nós vamos olhar aqui, deixa eu trazer aqui
comparação, se não me engano é aqui que mostra a comparação, nós mostramos aí que a quantidade de energia gasta pelo Bitcoin é quase a mesma quantidade de energia gasta para minerar o ouro, tá? Nós vemos aqui também o Bitcoin em termos de porcentagem, nós vemos que o Bitcoin são 138, que se eu não me engano são, cadê aqui o potencial? Putz, eu não sei qual é esse nível de produção aqui, tá? Mas só mostrando aqui, o Bitcoin tem 137 e aqui nesses ciclos nós vemos aí o Bitcoin com 138, né? 137 e outros recursos, por exemplo, ar-condicionado dos 2.199, empresas de química 1.349, cimento 384, TV, só TV nos Estados Unidos é responsável por 60. Então o Bitcoin é o dobro de TV. E TV está trazendo o quê? Né? O que é que TV representa no mercado de criptomoedas? Você vê que TV é apenas para entretenimento, é metade praticamente do que o Bitcoin ao ano consome de energia. Então essa ideia de que o Bitcoin consome muita energia, de que vai causar um desastre ambiental, isso é mais uma desculpa que esses países têm. A China disse que o problema era ambiente. Tá, mas a China continua investindo em indústrias fósseis, em indústria de mineração, aumentando cada vez mais o potencial produtivo deles em indústria de alto nível, de alto consumo. Não estão assinando acordos de ambientais, estão recusando assinar acordos ambientais. E por que eles estão botando a desculpa do Bitcoin, na criptomoeda? É apenas uma desculpa, uma desculpa para banir uma moeda como Bitcoin do seu país. O que eles querem é controle populacional, controle das finanças das pessoas. E para causar o controle para realizar esse controle, eles vão banir tudo aquilo que está fora do controle deles. Afinal de contas, criptomoedas está fora do controle de um governo. São moedas descentralizadas. Não existe como um governo controlar as criptomoedas. Uma coisa é regulamentar. É interessante regulamentar, pois os governos querem uma fatia dos investimentos das pessoas. Como no Brasil, se você investe em criptomoedas, você tem que pagar imposto. Normal, mas outra coisa é controlar. Vocês não controlam a criptomoeda, você não impede uma pessoa de negociar uma criptomoeda, porque ela é descentralizada e isso foge da mão. Quando foge da mão de um país que é controlador como a China e a Rússia, obviamente que eles vão lutar para que isso aí seja proibido, tá? É isso que está acontecendo no mercado e obviamente impacta as outras criptomoedas. No entanto, eu vejo isso aqui como uma oportunidade de entrada. Muita gente que não pôde entrar no Bitcoin quando ele estava em 60 e tantos mil, eles vão poder entrar no Bitcoin agora com metade desse preço. Assim como em outras criptomoedas, tá? Outras criptomoedas que estão caindo aí, tá? Elas vão ter um retorno depois. E quando elas tiverem esse retorno, quem comprar essas criptomoedas na baixa vai ter um pullback aqui. Eles vão se recuperar e vão ter um retorno grande de seu investimento. Eu vou esperar, né? Como eu falei aqui minha análise, eu vou esperar o Bitcoin chegar nessa faixa. Quando ele chegar nessa faixa, eu vou entrar e comprar esse dip aqui dessas moedas e vou surfar nessa onda de subida novamente, tá, pessoal? Lembrando, não estou recomendando vocês a comprarem nem venderem, é apenas um informativo mostrando que existem relações com o que está acontecendo com o Bitcoin, com ações de governos que querem controlar a finança da sua população e eles fazem isso banindo o Bitcoin. O fato da Rússia banir o Bitcoin, banir aí minerações, pode ser que a curto prazo ela traga um problema, como está acontecendo aqui, mas a longo prazo vai ser uma oportunidade para outros países mais liberais atraírem esses mineradores, já que o Bitcoin não consome tanta energia quanto essas pessoas falam, quanto os governos falam. Basta ver relatórios como daqui da Cambridge, tá? A Universidade de Cambridge fazendo um estudo comparativo do gasto de energia do Bitcoin com outros recursos. Então nós não temos aí um gasto de energia tão grande que diga que o Bitcoin vai destruir o mundo. O Bitcoin não vai causar um problema ambiental tão grande, tá? Ainda mais porque o Bitcoin ele pode se aproveitar aí de fontes renováveis de energia. Existem possibilidades cada vez maiores de virem fontes renováveis, virem novos métodos de geração de energia e o Bitcoin vai poder usar esses novos métodos para ser minerado, tá, pessoal? Lembrando,
Use essas informações para acalmar um pouco o ânimo de vocês. Eu sei que ninguém gosta de ver as suas carteiras derretendo quando acontece isso, mas veja mais como uma oportunidade do que como um medo, né? Não entre na onda do medo e venda os seus ativos, tá, pessoal? Esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. É um vídeo um pouco longo, espero que tenham gostado, curtam e até a próxima.